Já que estamos falando de eleições americanas, não daria, e do debate de ontem, não daria para deixar de ter já no começo aqui do 360, Fernanda Manhotta, nossa analista de internacional na tela. E antes de já te jogar a primeira pergunta, Fernanda Manhotta, tem que trazer mais uma informação que está conectada com esta pesquisa de quem ganhou o debate, será que mudou a intenção de voto ou não? Porque uma eleitora notória, internacionalmente conhecida, se posicionou ontem e olha aí quem foi. Ninguém menos do que Taylor Swift postou uma foto posando com um dos seus 3 gatos, cujo nome é Benjamin Button, muito significativo, e ela fez a seguinte postagem: vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de um guerreiro para defendê-los. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Taylor Swift ainda fez ali uma mensagem da seguinte forma: fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. Sua pesquisa é toda sua e a escolha é sua. Também quero dizer especialmente para os eleitores de primeira viagem, lembrando que ela é uma ícone da indústria pop com muitos fãs jovens. Lembrem-se de que para votar vocês precisam estar registrados. Com este apelo, e aí tem uma sutileza que ela assina Taylor Swift, Childless Cat Lady. Fernanda Manhotta vai nos explicar por que ela fez essa menção a ser uma mulher sem filhos e com gatos, qual é a mensagem subliminar dessa assinatura e, afinal de contas, não vou perder a provocação, Fernanda Manhotta, o que é mais capaz de mudar ânimos e votos nas eleições americanas, um debate ou Taylor Swift? Bem-vinda, muito boa tarde. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, estou aqui vivendo a ressaca eleitoral desse debate que a gente acompanhou até altas horas na CNN, então vou dividir com vocês algumas impressões. E já pegando gancho, Yuri, nessa sua provocação, eu devo dizer que não sei se para o bem da campanha democrata vem esse anúncio da Taylor Swift, mas certamente para salvar a entrevista desastrosa que dava J.D. Vance no momento desse anúncio. Ele estava sendo entrevistado numa TV dos Estados Unidos e estava totalmente embaraçado com uma pergunta que foi feita sobre aborto e as posições divergentes entre ele e o Trump, e ele foi interrompido pelo anúncio, né, dessa postagem da Taylor Swift. Então ela salvou a pátria no sentido de garantir que ele não se embaraçasse ainda mais ali na entrevista que ele dava. A gente costuma dizer, Yuri, em relação a debates nos Estados Unidos, que eles, em geral, não são responsáveis por grandes mudanças significativas, né? É bom sempre lembrar que desde os anos 60 a gente tem debates televisionados e que, em geral, essa correspondência de performance em debate e resultado eleitoral, elas não costumam ter uma correlação muito significativa. Agora, também não dá para ignorar que o mundo do século XXI é diferente do mundo do século XX, por exemplo. Hoje a gente está falando, né, dos debates que não acabam simplesmente na televisão. Essas mensagens vão ser ainda reverberadas, vão gerar cortes de redes sociais, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba levando o debate para um momento muito mais duradouro, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, e também o fato de que o próprio pleito de 2024 já veio trazendo consigo uma diferença significativa, quer dizer, foi um debate que mudou o candidato que está disputando do lado democrata, então também não dá para desprezar o peso desse debate. Eu comentei ontem e repito hoje para vocês que esse foi um debate dos que eu já acompanhei envolvendo Donald Trump, dos mais interessantes de se assistir. Foi um debate muito diferente dos debates anteriores, né? Embora tenha aquilo que sempre se repete, a necessidade de esclarecer fatos mentirosos, alguns ataques, isso já tem sido parte do script, mas foi um debate diferente no sentido de que Trump visivelmente chegou preparado para debater dentro da sua zona de conforto, apostando em uma estratégia que tinha sido até então a estratégia vencedora, né, do ponto de vista dele, que sempre costuma ter muito
êxito em confrontar diversos candidatos. Dessa vez, o que a gente viu foi que ele acabou cruzando com uma candidata de perfil muito diferente da Hillary Clinton e do Joe Biden. A Kamala Harris, diferente da tradição democrata, que muitas vezes até é vista como uma tradição arrogante, né, de não querer descer no mesmo nível, seguir o mesmo script, bater na mesma moeda, né, dar o troco na mesma moeda, ela, na verdade, emulou um modelo Trump de debate, algo que quem conhece a Kamala Harris e já viu ela debatendo antes sabe que não é comum, e ela misturou 3 características que são muito típicas do Donald Trump em debates. Basicamente, ela lançou mão, né, de uma estratégia que colocava ali frases de impacto e que tem grande apelo, né, sobretudo para depois cortes em redes sociais. Depois, ela também fez uso de muitas caras e bocas até debochadas, né, e tentou colocá-la em uma posição permanente de defensiva. Isso é o que ele geralmente faz com os candidatos. Então, tenho a impressão que ele se surpreendeu com essa postura, embora já se havia indícios de que ela viria nesse tom, nessa linha, e ela bateu muito na tecla de que Trump representa o velho, representa o passado, e que ele, portanto, seria um candidato que apenas repete mais do mesmo, né? Fez o ponto de transmitir a ideia de que ele seria um disco riscado. Essa foi a grande mensagem da Kamala e talvez por isso tenha ressonado de uma maneira tão interessante com o eleitorado. Foi um debate diferente do ponto de vista da postura democrata. O Trump, por outro lado, ele, claro, teve ali os seus momentos, né, como a gente já conhece, de defesa de uma agenda muito mais, digamos, difícil, foi desmentido várias vezes pelos moderadores, mas eu também acho importante destacar que em alguns pontos chaves ele tentou se manter atento ao script, ou seja, ele tentou falar de modo que não inflamasse mais os ânimos, coisa que também é uma novidade. Então, alguns casos, só para exemplificar e concluir, né? Ele fez isso quando ele tentou se afastar do projeto 2025, quando ele tentou voltar atrás nos comentários raciais com a Kamala, quando ele falou sobre aborto. Então, a gente viu ali 2 candidatos tentando se ressignificar nesse debate, Yuri.